hoje nós vamos fazer a nossa ursinha. Para fazer a nossa ursinha, eu vou utilizar o fio amigurumi soft na cor 7096. Vou utilizar o fio da amigurumi soft 1706, que é o off-white, para fazer o vestido. E vou usar o vinho 3668, também da amigurumi soft, para fazer o laço do vestido e o laço da cabeça. Tá? E vocês personalizam as cores de acordo com o que vocês quiserem, do gosto de vocês ou do cliente de vocês. O olho, eu usei o olho número 18, mas você pode usar do 15 ao 18, vai ficar legal pro fio soft. Tesoura, pinça grande para alcançar os lugares onde a nossa mão não vai. Alfinetes, marcadores de ponto pra gente não se perder. Cola de pano, eu gosto muito dessa cola aqui, a Acrylex, porque ela não deixa mancha na peça. Agulha, eu tô usando a de 2,75, mas o fio soft você pode usar de número 2 até número 3. E vamos utilizar enchimento. Vamos começar a fazer a nossa ursinha. Nós vamos começar pela cabeça. Para fazer a cabeça, nós vamos fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o nosso anel mágico. E na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos, já prendendo o fio para a peça ficar bem firme. A carreira de número 2, nós ficamos com 12 pontos baixos. A carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então vai ser um ponto baixo e aumento por 6 vezes. Nós vamos terminar a carreira número 3 com 18 pontos. E aí já coloca o marcador, para vocês não se perderem. Terminei a minha carreira de número 3, fiquei com 18 pontos. Agora a carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, até chegar ao final da carreira. Nós vamos terminar essa carreira com 24 pontos. Terminei a minha carreira de número 4, agora eu vou para a carreira de número 5. A carreira de número 5 vai ser de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira e nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Terminei a 5ª carreira e agora na carreira de número 6 nós vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento por toda a volta. Então nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e vamos terminar essa carreira com 36 pontos. Terminei minha 6ª carreira e a carreira de número 7 nós vamos fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento por toda a volta. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes até chegar ao final da carreira e nós vamos terminar essa carreira com 42 pontos. Terminei a minha 7ª carreira e agora a carreira de número 8 nós vamos fazer 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E vamos repetir essa sequência por 6 vezes até chegar ao final da carreira. A carreira de número 8, nós vamos terminar com 48 pontos. Terminada a carreira de número 8, nós vamos para a carreira de número 9. E nessa carreira nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então vão ser 6 sequências de 7 pontos baixos e um aumento. Nós vamos terminar essa carreira com 54 pontos. Terminei a minha carreira de número 9 e na carreira de número 10 nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Nós vamos terminar essa carreira com 60 pontos. Terminei minha carreira de número 10, agora a carreira de número 11 vai ser de 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta.
Então, nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e vamos ficar com 66 pontos. Terminei a carreira de número 11. Agora, a carreira de número 12, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e vamos ficar com 72 pontos. Terminei a minha carreira de número 12. Agora, a carreira de número 13, nós vamos fazer 23 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, vamos fazer essa sequência até o final. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 75 pontos. Terminei minha carreira número 13, de 23 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E na carreira número 14, nós vamos fazer 24 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, nós vamos fazer essas sequências até chegar no final da carreira. E nós vamos terminar essa carreira com 78 pontos. Terminei minha carreira de número 14. Agora nós vamos fazer da carreira 15 até a carreira 25, ponto sobre ponto. Então, vão ser 11 carreiras com 78 pontos. Eu vou fazer as minhas 11 carreiras e já volto pra gente dar continuidade na receita. Pessoal, não esquece de colocar o marcador no primeiro ponto da carreira, porque vão ser muitas carreiras, para vocês não perderem o início de cada carreira, tá bom? Então, bora lá fazer nossas 11 carreiras. Eu já volto com vocês, mas antes, quem estiver gostando, deixa o like, tá? Não vai cair o dedinho, é de grátis e ajuda o canal que tá começando agora, mas tá sendo feito com muito carinho. E também serve como um termômetro para eu saber se vocês estão gostando das minhas receitas, da maneira como eu ensino as receitas, tá? E também deixa aí nos comentários que personagem, qual bichinho, qual amigurumi que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês, tá bom? Então, vou terminar aqui minhas carreiras e já volto. Terminei minhas 11 carreiras de 78 pontos e agora na carreira de número 26, nós vamos fazer 24 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Nessa carreira de número 26, nós vamos ficar com 75 pontos. Vou colocar meu marcador aqui no primeiro ponto, para não me perder. E vou fazer meus 24 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Terminei minha carreira de número 26, agora vou para a carreira de número 27, onde nós vamos fazer 23 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. A carreira número 27, nós vamos terminar com 72 pontos. Então, vou fazer 3 sequências de 23 pontos baixos e uma diminuição e já volto. Terminei minha carreira de número 27. Agora, a carreira de número 28, nós vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, nós vamos fazer essa sequência por toda a volta até chegar no final da carreira. E no final dessa carreira, nós vamos ter 66 pontos baixos. Terminei minha carreira de número 28. E agora, na carreira de número 29, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. No final dessa carreira, nós vamos ter 60 pontos. Terminei a minha carreira de número 29. Agora nós vamos dar uma paradinha para colocar os olhos. Nesse momento, é importante o uso dos alfinetes, tá? Os nossos olhinhos vão ficar entre a carreira 18 e 19. E como é uma peça lisa, você pode escolher qualquer lugar aqui para colocar, tá? Então vamos lá. Daqui do anel mágico, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, o primeiro olhinho vai ficar aqui, entre a carreira 18 e a 19. Vou contar 10 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro olhinho vai ficar aqui.
Vou usar a minha agulha para abrir um pouquinho. Vou colocar o olhinho. Primeiro olhinho. Vou abrir aqui um pouquinho. E vou anexar o outro. Colocados os 2 olhinhos, ainda não colocamos a trava de segurança, porque eu vou fazer a parte branquinha dos olhos. Para fazer essa parte branquinha, eu vou pegar um pedaço de fio. Eu tô usando o amigurumi soft branco. Vou vir aqui, ó. Eu gosto de fazer essa parte antes de colocar a trava, para ficar por dentro do olhinho. Eu não gosto quando fica por fora, não fica um acabamento legal. Então, vou pegar aqui, ó, vou enfiar minha agulha bem aqui no meio, de uma maneira que, ó, fique tapado, tá vendo? O olho fique por cima do fio. Vou puxar meu fio e vou vir na mesma direção na parte de cima. E vou enfiar o meu fio aqui, a minha agulha, desculpa. Vou puxar, vou segurar pra não ir tudo lá pra baixo e vou dar um nozinho aqui. Agora eu coloco a trava de segurança. Vou cortar meu fio. E aqui no cantinho, depois que a cabecinha estiver cheia, eu gosto de colocar um pinguinho de cola para não ficar solto, né? Então eu coloco um pinguinho de cola. Eu gosto muito dessa trava aqui, ó, côncava, porque o olho fica fundinho. Isso dá um acabamento também muito legal na peça. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de onde eu compro esses olhinhos, tá? Porque aquela outra trava que é lisa, o olhinho fica meio esbugalhado assim pra fora. E aí não fica com esse acabamento bonitinho de olho fundinho. Então vou fazer da mesma forma do outro olho e volto pra gente terminar a receita. Terminei de fazer o detalhe dos meus olhinhos. Tá vendo? Ó, quando a gente faz antes de colocar a trava, ele fica por dentro. Então isso dá um aspecto mais bonitinho no ursinho. Agora nós vamos para nossa carreira de número 30. A carreira de número 30, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. No final dessa carreira, nós vamos ter 54 pontos. Terminei minha carreira de número 30. Agora vou para a carreira de número 31 e nessa carreira nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Nós vamos terminar essa carreira com 48 pontos baixos. Terminei a carreira 31 e agora na carreira 32 nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Nessa carreira nós vamos terminar com 42 pontos baixos. Terminei a carreira 32. Agora na carreira número 33, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Nós vamos terminar essa carreira com 36 pontos. Chegamos na nossa última carreira, que é a carreira de número 34. E nessa carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 voltas. No final dessa carreira, nós vamos ter 30 pontos baixos. Terminei a minha carreira de número 34, fiquei com 30 pontos. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou dar mais uma laçada para ficar bem firme, vou cortar o meu fio e vou encher a cabeça da minha ursinha. Todo cuidado na hora de encher para não abrir muitos pontos. Então, nada de botar muito enchimento. Ao mesmo tempo, não pode colocar pouco para a cabeça não ficar murcha. Então, você vai colocando, vai apalpando, vai amassando, vai vendo, tá? Quando você achar que tá legal, para não arregaçar os pontos todos. A cabecinha da minha ursinha já tá cheia, ó, tá firme. Agora nós vamos fazer o focinho. E pro focinho, eu ia utilizar o fio off-white, mas como eu vou utilizar o off-white no vestido, eu achei melhor utilizar o fio branco.
Então, vou fazer essa alteração no material e vocês façam da cor que vocês quiserem. Se vocês estiverem fazendo o vestidinho numa outra cor, o fio off-white vai ficar legal. O meu eu resolvi trocar, senão ia ficar muito do mesmo, aí eu não gosto. Então, vou fazer no branco. Para fazer o focinho, nós vamos fazer o nosso anel mágico. Dentro do nosso anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o nosso anel mágico bastante. Puxar bem para não ficar aquele buraquinho no meio. E nós vamos fazer 6 aumentos. Então, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Vamos fazer um aumento em cada ponto. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Nós vamos terminar a carreira com 18 pontos baixos. Agora, na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. A carreira de número 4, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, faz aí a de vocês, eu vou fazer a minha aqui. Terminei minha carreira de número 4. A carreira de número 5 vão ser 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Nós vamos terminar essa carreira com 30 pontos. Terminei a carreira de número 5 e agora na carreira de número 6 nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e nós vamos terminar essa carreira com 36 pontos baixos. Terminei a carreira de número 6 e a carreira número 7 vai ser de 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, por 6 vezes. Nós vamos terminar essa carreira com 42 pontos. Terminei a minha carreira de número 7, fiquei com 42 pontos baixos e agora a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vai ser uma carreira de 42 pontos baixos. Terminei a minha 8ª carreira, a última carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar, dar mais uma laçada para ficar bem firme e vou cortar um pedaço grande pra gente costurar esse focinho no rostinho da ursinha. Agora, antes da gente costurar, eu vou colocar o meu focinho. E para colocar o meu focinho, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na 5ª carreira, em qualquer lugar aqui no meio, você coloca o alfinete e dá um furinho. Quem vai colocar o focinho de plástico, faz dessa maneira. Quem preferir bordar o focinho, aí costura primeiro para depois bordar. Eu gosto de usar esse focinho de plástico com trava porque ele fica mais profissional. Eu acho que dá um aspecto mais profissional para a peça. Então eu gosto muito de usar esse focinho de plástico. Eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo para quem não tem e quiser comprar, tá? Aí a gente, ó, põe a trava. E agora na hora de costurar, é importante ter o alfinete, tá, galera? Pra não ficar torto. Então vamos lá, vou botar aqui o meu alfinete. Vou costurar aqui, ó, na linha dos olhos. Vou botar aqui na linha dos olhos. Então vou colocar um em cima, um do lado, do outro lado. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 2 linhas acima da última carreira que a gente fez. Então vou costurar o focinho do nosso ursinho assim. Para costurar, vou pegar o fio que a gente arrematou, vou vir aqui, ó, no próximo ponto, eu vou passar ele por aqui para dar uma escondida nessa barriguinha que fica. Ó, escondi, tá vendo? Ficou retinho. Agora nós vamos costurar da seguinte forma. Vou vir no ponto anterior, vou enfiar minha agulha, vou pular um ponto e vou sair no próximo ponto. É muito importante
a gente costurar todos os pontos, senão o enchimento fica saindo. Vou voltar no ponto que eu pulei, vou colocar a minha agulha, vou pular um ponto e vou sair no próximo novamente. Vou voltar no ponto que eu pulei, tirar meu alfinete, vou pular um ponto e vou sair no próximo. E vou fazendo assim por toda a volta do focinho, até chegar numa aberturazinha pra gente colocar o enchimento. Aí a gente para e coloca o enchimento. Vou fazer até chegar nessa abertura e volto pra finalizar com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, tá vendo? Eu deixei uma abertura pra gente colocar o enchimento. Então vou colocar aqui o meu enchimento. Aí você coloca a quantidade que você quiser. Se quiser um focinho mais pontudinho, coloca mais. Se quiser um focinho mais achatadinho, coloca menos. Você vai botando, vai vendo, vai olhando, vai vendo se tá do jeito que você quer. Uma outra coisa muito importante é o uso dos alfinetes na hora de costurar. O que eu mais vejo por aí é amigurumi, ursinho com focinho torto, com orelha torta. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vocês não vão entregar assim pro cliente e falar que aprendeu aqui comigo, não. Pelo amor de Deus. Então, quem não tem, compra o alfinete. Pode ter bastante alfinete. Quanto mais alfinete, melhor. Porque alfinete vive dando um BOzinho, vive quebrando a cabeça do alfinete. Então, a gente tem que ter bastante para nunca faltar. Um dos acessórios que a crocheteira não pode deixar de ter. Então, vou terminar aqui de encher o meu. E vou terminar de fazer a minha costurinha. Acho que assim tá bom. Vou querer o meu bicudinho assim. Ó, como tá ficando lindo. Então, vou terminar de costurar e volto pra gente fazer as orelhinhas. Focinho costurado. Vou dar um nozinho aqui. E vou esconder o meu fio lá pra dentro. Vou sair aqui, ó. Que ninguém vai ver mesmo. Vou cortar. Olha como tá ficando lindo o nosso ursinho. Agora nós vamos colocar o pinguinho de cola para fixar bem esse olho aqui e essa partezinha branca não ficar sambando para um lado e para o outro, porque nós não queremos isso, não é mesmo? Puxa para cá. Essa cola, ela é maravilhosa. Eu já testei muitas colas, sempre fica manchado. Já testei diversas. Eu nunca tinha encontrado uma que nem no fio preto ela deixa mancha, acredita? Então, assim, essa eu super recomendo vocês comprarem. Agora nós vamos fazer as orelhinhas. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena, tá bom? Vamos lá. A orelhinha nós vamos fazer no mesmo fio que a gente fez a cabeça, tá? Então vamos lá. Vamos começar com anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. E a segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento para cada ponto de base. Agora a terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Essa carreira de número 3, nós vamos terminar com 18 pontos baixos. Terminei a minha terceira carreira, fiquei com 18 pontos baixos. E agora na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Terminei a minha quarta carreira e fiquei com 24 pontos baixos. A quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Nós vamos terminar a carreira de número 5 com 30 pontos baixos. Terminei a minha quinta carreira. Agora, da carreira 6 até a carreira 8, vão ser 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 3 carreiras de 30 pontos baixos. Vou fazer o meu primeiro ponto, colocar o meu marcador para não me perder, porque agora vão ser 3 carreiras. Vou fazer as minhas 3 carreiras e já volto.
Terminei as minhas 3 carreiras de 30 pontos. Agora nós vamos fazer a carreira de número 9, que vai ser de 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição, por 6 vezes. Então nós vamos fazer essa sequência até chegar no final da carreira e nós vamos ficar com 24 pontos. Terminei a minha 9ª carreira, agora eu vou tirar o meu marcador. Vou dobrar a orelhinha no meio, bem no meio aqui, ó. E vou fechar com 12 pontos baixos, pegando as 2 partes da orelha. Essa e essa, tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou fazer mais uma laçada e vou cortar deixando um fio longo pra gente costurar. Tá? Vou fazer mais uma orelhinha dessa e vou costurar no nosso ursinho. Olha como ficou. Então façam aí mais uma dessa e eu já volto pra gente costurar juntos. Fiz a minha 2ª orelhinha. Agora pra costurar, a gente precisa do alfinete, tá? Pra fazer a marcação, pra colocar direitinho. Então, vou dobrar a minha orelhinha pra ela ficar côncava. E vou colocar aqui, aí você mede onde você quer botar. Eu vou colocar na 4ª carreira depois do anel mágico. 1, 2, 3, 4. Então, vou botar nessa altura mais ou menos. Aí você prende com o alfinete. E aí, se não tiver legal, você tira. Coloca as 2, olha, vê se é isso mesmo que você quer. Achou que tá torto, tira e coloca de novo. 1, 2, 3, 4. A minha vai ficar aqui. Vou botar mais um alfinete aqui. Um pouquinho mais pra trás. O bom do alfinete é isso. A gente pode olhar, pode medir. Isso mesmo. Vou botar mais um aqui atrás. Ficar bem firme na hora que eu for costurar. E outro aqui atrás também. E bora fazer essa costura. Já peguei a minha agulha de tapeceiro e a costura é muito simples. A gente vai pegar o fio, vai colocar aqui no ponto da cabeça, vai laçar o ponto, vai pescar o ponto, ó, pesquei o ponto e vai puxar. Já posso tirar esse alfinete. Aí vou pegar aqui, ó, vou colocar no 2º ponto da orelhinha. Prendi. Agora, como que a gente vai fazer? Vou voltar um ponto atrás e vou pular um ponto de base. Igual a gente fez a costura do focinho, tá? Aí vou voltar no ponto que a gente pulou e vou pular mais um ponto. Pegando todos os pontos, sem pular nenhum. Vou voltar no ponto que a gente pulou, vou pular o da frente e vou sair aqui no outro. Vou voltar no ponto que a gente pulou, vou pular o da frente e vou sair aqui no outro. Vou voltar no que a gente pulou, vou pular um ponto que vai ser o do finalzinho da orelha. Vai ser bem aqui onde estava, vou sair bem aqui onde estava o alfinete. Vou pegar aqui o último ponto. Só que eu vou voltar
pelo mesmo buraquinho no ponto que a gente pulou. A gente pulou esse pontinho aqui. E vou colocar aqui no último pontinho, já pegando o da cabeça e jogar para qualquer lugarzinho aqui de trás. Se você quiser voltar fazendo a costura novamente, pode, para ficar bem preso. Eu acho que não tem necessidade, mas se você quiser se sentir mais segura, você faz. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa orelhinha, eu vou fazer nessa aqui. E volto pra gente fazer o lacinho da orelhinha dela. Terminei de costurar e vim com os 2 fios das 2 orelhas para um buraco aleatório aqui atrás da cabeça. Aí a gente vai dar um nozinho. Vou dar 3 nós. Você dá 3 ou 4, tá? Pra ficar bem firme, bem seguro. Vou cortar aqui. E com a nossa ferramenta, que nada mais é que um clips, que eu entortei aqui, e ele virou uma ferramenta afundadora de fios. Não tem coisa mais prática e barata no universo. Então, ó, a cabecinha do nosso ursinho tá pronta. Coisa mais linda. Agora nós vamos fazer o lacinho para colocar nessa orelhinha. Para fazer o laço da orelhinha, eu vou usar o fio vinho. Então, vou fazer um nó corrediço e vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na segunda corrente, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer mais 14 pontos baixos até o final. Fiz os meus 14 pontos, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. E agora vou fazer mais 15 pontos baixos. Fiz os meus 15 pontos baixos, vou dar uma laçada, vou virar o meu trabalho. Pessoal, olha só, vou dar uma dica para vocês, que geralmente a gente vai fazendo o crochê em carreiras de ida e volta, e ou ele vai abrindo aqui nas beiradas ou vai fechando. Para isso não acontecer, o que você faz? Essa laçada aqui que você já deu, já conta como primeiro ponto. Então, você vai pular esse primeiro ponto e vai fazer aqui no segundo ponto. Então, aqui já é um ponto baixo, 2 pontos baixos. Você vai pular o primeiro ponto. Assim, o seu crochê não vai emborcar nem para dentro e nem para fora. Ele vai ficar reto, tá? E a quantidade de pontos desse lacinho, eu tô fazendo com 15 pontos porque é o tamanho que eu quero. Você pode fazer maior ou menor, tá? Fica a seu critério. Então, vamos lá, vou fazer mais uma carreira de ponto baixo até o final. Terminei meus 15 pontos, vou fazer uma laçada e vou fazer mais uma carreirinha. Então, foram 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma laçada. No mesmo ponto aqui do ponto que eu terminei, eu vou fazer outro ponto. E aí eu vou fazer mais um ponto baixo. Cheguei na pontinha, vou fazer um ponto baixo e o outro ponto baixo, ou seja, um aumento na lateral. Vou fazer ponto baixo até o finalzinho aqui da carreira. Aqui agora a gente tá fazendo o detalhe arrematando, né? O lacinho, pra ele ficar bem lindinho. Então, a gente vai dar a volta nessa tira que a gente fez, pra ficar bem feitinho. Então, vamos fazer até aqui a pontinha da carreira. Então, vai ser ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Chegou aqui na pontinha, um aumento, tá? Pra ele fazer a voltinha. E aí já começa a esconder esse ponto aqui. Ponto baixo, ponto baixo. Cheguei na pontinha, um aumento. Ó, um aumento. E vamos continuar fazendo ponto baixo até chegar na outra pontinha.
vai fazendo esse acabamento legal, arredondadinho. Se você quiser seu laço mais gordinho, só fazer mais carreiras. Se quiser menorzinho, menos pontos na correntinha, ou maior, mais pontos na correntinha. Fazendo aqui até o final. Cheguei no último ponto, vou finalizar com ponto baixinho, baixíssimo, muito baixinho, ó. Finalizei com ponto baixíssimo e dou um meu nozinho. Agora eu vou esconder esse fio aqui, trazendo ele aqui pra trás. Puxar ele, arredondar bastante, ó. Vou trazer ele aqui pra trás, passando entre os pontos. Depois é só cortar e colocar um pinguinho de cola. Mas antes disso, a gente vai fazer o meio do nosso lacinho. Então, você mede aí bem no meio. Vou tirar aqui um pouquinho de enchimento. O enchimento tá voando pra tudo que é lado. Ó, mediu aqui no meio, dá um nozinho aqui atrás. Pode apertar. A gente vai fazer aquela cinturinha do laço, ó. E aí a gente vai dar voltinhas. Dá suas voltinhas até você achar que tá legal, tá? Pra fazer aquela cinturinha dos lacinhos. Vendo como vai ficando? Vou tirar depois aqui esses pedacinhos, a gente arremata. Vai fazendo aqui, dá bastante voltas. Deixa eu ver, acho que o meu já tá bom. Vou dar um nó com aquele fiapo que sobrou. Vou cortar deixando um pedaço grande para costurar na cabecinha da ursinha. E essa aqui você ainda não arremata, tá? Que a gente vai costurar, depois vai dar um nozinho e enfiar pra dentro da cabeça da ursinha. Olha como ficou lindo o lacinho. Então agora eu vou posicionar ele aqui na orelhinha. Prender com o alfinete. E vou costurar. Deixa eu tirar aqui a orelhinha da frente. E a costura aqui, ela é aleatória, tá? Você vai pegando aqui um ponto do laço, um ponto da cabecinha. Eu vou costurar ele também na orelhinha. Tá vendo? Você vai botando um ponto no laço, um ponto na cabeça. Um ponto no laço, um ponto na cabeça. Bem aleatório mesmo. Porque essa costura, ela fica muito oculta, então não tem muito problema. Vou passar aqui, ó, sair aqui. E aí você vai ajeitando do jeitinho que você quer que fique o laço, tá? Vou terminar de costurar o meu e já volto. Eu terminei de costurar, vou fazer 2 nozinhos, vou cortar meu fio e o que sobrar eu vou enfiar para dentro da orelhinha. Focinho costurado, orelhinhas prontas, lacinho no lugar, prontinho. A cabecinha da nossa ursinha já tá pronta. Agora na segunda aula nós vamos aprender a fazer o corpinho dessa fofurinha, tá? Então vejo vocês já já.